avisar todos aqui, como a gente fez da última vez. Tô ligando aqui a função da gravação, assim a gente pode guardar na biblioteca de conhecimentos da Asbras aqui. Deixa eu ir admitindo os demais. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pois é, mas que bom que a gente tem mais um momento, né, dessa proposta da gente estar se conectando. Já agradecer ao Júlio e ao Felipe, eu não sei se o Felipe já entrou. Estou aqui, bom dia. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo e agradecer, bem com né, vocês? a disponibilidade deles estarem aí partilhando conhecimento para todos nós. A comunicação é sempre uma área importantíssima e que eu vejo que nas operações, muitas vezes, você se preocupa muito com os processos internos e a comunicação, às vezes, fica sem ser muito, sem ter um cuidado, sem entregar realmente a quem sabe fazer. E que ela, hoje, mais do que nunca, né, o impacto dos clientes que vêm, eu falo que antes os meus clientes eram aqui, da minha fachada, do meu entorno. Hoje, todos vêm pelo Google. E essa coisa da integração, né, de todos os ambientes. Então, quero agradecer aos dois que estão aqui com a gente. Imagina, eu Acho que que agradeço a 9 e 10. oportunidade. Conte comigo. 9 e 10, Thiago. Vamos lá, então vamos sim. Na verdade, aqui, Cris fala por todos nós. Então, e tem sido, acho que, o nosso segundo webinar, né? Então, só para, enfim, para agradecer e para dar continuidade a nessa nova iniciativa. A gente vai continuar fazendo. Virou uma coisa que para nós, além da gente acreditar nas ideias compartilhadas e tal, é prazeroso, é bom estar junto. Horas vão ter momentos que mais gente consegue participar, hora um pouco menos, mas a gente está aqui registrando conhecimento, gravando conhecimento. Isso vai permitir que a gente possa depois também compartilhar o link, né? Outro dia me mandaram uma mensagem, uma empresa do Sul que juntou 7 pessoas na sala, 7 pessoas da operação e assistiram na íntegra o último webinar. Então, acho que tem vários tipos de uso, tá ótimo. E é gostoso a gente também, enfim, criando mais intimidade. O Júlio eu conheço pouco, vou deixar também ele contar um pouquinho, mas o Felipe é nosso parceiro há 6 anos, Felipe? 7? Deixa eu me apresentar rápido. Meu 6 nome é anos. Carvalho, eu sou embaixadora da 6 anos, uma plataforma brasileira conosco, então... uma acelerada nos últimos anos, que se propõe a ensinar inglês de um jeito contraintuitivo. Nos últimos anos, nós acumulamos mais de 1.000 avaliações positivas e milhares de alunos ao redor do mundo, incluindo empresários, celebridades e jogadores de futebol. Então, eu gostaria que você prestasse o seu microfone está aberto. Pessoas tentam aprender inglês. Na maioria das vezes, elas entram um pouquinho e aprendem várias e várias Thiago, acho que você consegue fechar o de todo. Mas eu não sei quem é. Palavras para aeroporto, palavras para Fecha tudo. Fechei. Fecha tudo. Era o Davis. E foi isso que a Kelma Poliglota U Eu tô fechando todos, peraí. contexto para estudar cada uma dessas palavras. Porque se você tem palavras muito melhor. Fazendo. Pronto. Consegui. Obrigado. Então, o Felipe é nosso parceiro. Gente, peraí. A pessoa não está cooperando. Aí, pronto. O Felipe é nosso parceiro já então há 6, 7 anos, vem participando assim, da evolução do setor. Começou com a gente lá quando era guarda-móveis, depois a gente fez um movimento para self-storage, depois a gente foi fazendo um movimento dessa categoria dentro da cidade, depois a gente foi para mobilidade urbana e ele vem junto com a gente. Hoje, junto com o Guarda aqui, a gente está com quase 26 mil clientes ativos, então acho que a gente tem bastante dados aí para conseguir começar, estamos animados para conseguir agora minerar mais dados e ter mais informação, mais conhecimento e tal, e a gente vai dividir aqui, mas é alguém que também fala do setor com propriedade. Eu digo que a gente tem, enfim, nós somos a biblioteca viva aqui, nós coletivamente, do que como esse setor é visto, do que tem de conhecimento aqui. Eu estou super feliz mesmo, para mim é prazeroso estar aqui. Vamos ser também aqui objetivos para também respeitar a manhã de cada um.
A gente vai ter o próximo, que é quando quando a Brain apresenta a nova pesquisa trimestral, e nesse meio tempo, também muita energia e entusiasmo da Cris, a gente vai tentando encaixar pílulas de conhecimento. Então, que é essa a ideia. Então, Cris, eu deixo a bola com você e tô super animado que a gente vai ouvir aqui hoje. Vamos embora. Oi, Obrigado. meu microfone está ok? Tá ok, Cris? Pois é, o Júlio, ele vai falar dele, né? Nós somos amigos já tem um bom tempo, acredito que uns 8 a 9 anos. Por aí. Já fui cliente da 120, né, da agência. Nós nos conhecemos em um projeto muito interessante da Endeavor, que ele agregava empreendedores no Brasil todo, e eu tive o privilégio de fazer vários trabalhos junto com o Júlio, e nós tivemos uma aproximação, e também fui cliente de Júlio. E aí agradeço demais, trazer esse olhar dele de tecnologia, de inovação, de como olhar e aproveitar o IA nas nossas empresas. Então é todo seu, Júlio. Beleza, primeiramente bom dia, né? E o Thiago falou uma coisa, é muito importante, né? A questão da comunidade, né? Olhando para o futuro do marketing, né? Cada vez o futuro é depois de amanhã, né? Não é mais, antigamente era o futuro daqui 5 anos, e na velocidade que o mundo acontece é depois de amanhã. Eu costumo dizer que o futuro é amanhã, depois do almoço, né? A questão da comunidade, né? Eu tenho visto cada vez mais empresas potentes criando grandes comunidades, né? Então, assim, o futuro do marketing, da comunicação, como a gente conhece daqui para frente, também vai passar por comunidades. Então, quanto mais vocês se forçarem a comunidade de vocês, mesmo que seja só com sócios, com proprietários, é um ótimo caminho para a discussão do futuro da comunicação e da empresa de vocês, tá? Então, invistam cada vez mais em uma comunidade, que é muito importante. Você pode compartilhar a tela, por gentileza, Thiago? Ou pode colocar meu tempo aqui? A ideia aqui é a gente bater um papo, né, do que eu vejo que está acontecendo. Eu tenho uma... Opa, compartilhou? Não, ainda não, né? Te liberei para compartilhar, Júlio. Beleza, então deixa eu pegar aqui. Vai lá. Tá lá, 2. Enquanto o Júlio compartilha, ele estava dando esse olhar, né, do mercadológico, do marketing de comunidade. Só queria agregar uma coisinha a isso, que em comunidade tudo é mais gostoso, né? Não tem a dúvida. E a aventura tem que ser boa, porque senão também o mundo já está tão complexo que se a gente não conseguir aliviar um pouco as coisas e tal, é uma disciplina, né, conseguir ter leveza. E não uma virtude, um atributo dado. Em comunidade é muito mais fácil. Então, além de mercadologicamente fazer todo sentido, a gente ainda vive melhor. Então, vamos nessa. Então, Thiago, em relação a isso, né, a comunidade é um lugar onde que as pessoas têm as mesmas oportunidades e os mesmos problemas, e isso nos une, né? E quanto mais a gente falar sobre isso, melhor é para o nosso futuro, né? E eu concordo muito também, né? Eu sei que minha pauta não é essa, a questão da leveza, né? Eu tenho 52 anos e o que eu quero para minha vida cada vez mais é trabalhar com gente e com clientes que façam sentido para minha vida, né? Cada vez mais leve. Então, é um amadurecimento, é importante você ter falado isso também, né? Uma coisa legal de falar sobre inteligência artificial, né? É que eu quero que vocês não tenham dúvida que a gente está passando por uma revolução. Nunca, né, na história da humanidade, a gente teve tanto conteúdo disponível de uma maneira tão rápida, tão imediata. Tá? Então, assim, é uma burrice nossa, né, a gente não utilizar qualquer que seja a ferramenta de inteligência artificial a nosso favor, beleza? Eu não gosto muito de falar quem eu sou, porque eu não sou nada, né? Eu sou uma criatura muito pequena, mas uma coisa importante que eu gosto de mostrar aqui é o seguinte: no mundo que a gente vive hoje, não é mais a quantidade de seguidores nas redes sociais que importa. O que importa é a quantidade de pessoas que você consegue atingir, né? A sua mensagem, né, precisa atingir muita gente. E não só atingir, mas ela precisa fazer muito sentido.
né? Cristo tinha 12 seguidores e tem aí quantos milhões de seguidores, né? Então, uma coisa importante aqui, quando eu falo que eu sou muito pequenininho, né? Eu tenho um pouco mais de 3.700 seguidores no Instagram, né? Mas todo mês a minha mensagem ela chega para mais de 200 mil pessoas, tá? 80% do conteúdo que eu crio hoje em dia, tá? Ele vem com a ajuda da inteligência artificial, né? Então, assim, o que eu faço que é muito legal? Eu vejo as perguntas frequentes dos clientes, né? E começo a escrever conteúdo usando o ChatGPT, usando o Cellwrite, usando algumas ferramentas. E eu quero falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, né, tem uma coisa muito importante também, né? Então, aqui as coisas que eu faço na rede social, deixa eu só dar um parênteses aqui, né? A gente, como dono, como pessoa, né? A coisa mais legal que a gente pode fazer é a coisa que o Thiago está fazendo nesse momento. Chamar pessoas para conversar, né? Então, assim, eu não sou um grande comunicador, né? Mas eu faço boas perguntas. Então, o que eu faço no dia a dia? Eu chamo, eu chamo pessoas para conversar. E aí, a minha grande sacada é a seguinte: eu chamo pessoas que falam muito mais do que eu. Aí eu converso com ela mais ou menos 1 hora e 10. Eu faço 5 perguntas e deixo a pessoa falando. Então, esse tipo de conteúdo me ajuda muito nas minhas redes sociais. Então, se vocês puderem fazer alguma coisa, tanto no nível pessoal quanto no nível empresarial, façam entrevistas. Tá? A gente em termos de comunicação, a gente está na era do podcast. Eu não sei dizer ainda, né, se o podcast vai ser a nova paleta mexicana ou a nova ou aquele novo food truck, né, que aparece um monte e desaparece um monte, né? Mas aqui em São Paulo a gente vive um boom muito grande de podcasts e eu não vejo, né, o podcast como uma coisa que vai surgir e vai desaparecer, né? O podcast como uma ferramenta de conteúdo é incrível. Inclusive o podcast, né, tem uma característica muito boa. O podcast ele não precisa ser curto, né? O podcast mais longo é muito mais legal do que o conteúdo curto que a gente está acostumado no dia a dia, né? Então, podcast de 1 hora, a pessoa põe um fone de ouvido e vai para a academia treinar. O podcast aqui em São Paulo, no trânsito, que não acaba, um trânsito infinito, as pessoas ouvem os podcasts o tempo inteiro. Então, se vocês puderem, tanto no nível pessoal quanto empresarial, ter um podcast de conteúdo ou mesmo, né, na comunidade de vocês, ter um podcast faz muito sentido. Inclusive, de cada podcast, usar a inteligência artificial para fazer um artigo de blog, uma sequência de conteúdos para redes sociais. Então, isso também é muito legal, tá? Uma coisa, então, eu tenho a Jedi Academy, que é uma comunidade também, onde a gente só fala sobre inteligência artificial, é uma escola. A gente tem um site lá como que surgiu, né, a questão do Júlio com a IA, né? Quando eu me vi, né, com marketing digital, o que aconteceu na minha vida? Eu ficava aprendendo, nunca pus em prática, né? Então, eu tinha uma obesidade mental, não me sentia muito inseguro de fazer as coisas. E com a IA foi exatamente ao contrário. Eu aprendia uma coisa e já aplicava. Eu pensei, esse negócio vai mudar tudo, como que eu posso ganhar dinheiro com isso? E aí, aqui na agência, a gente atende alguns palestrantes, eu falei, eu vou ensinar esse povo a fazer slide bonito. E aí foi aí que surgiu a Jedi Academy, né, para ensinar, através de IA, as pessoas a fazerem slides melhores. E aí a comunidade foi crescendo e hoje a gente tem mais de 500 pessoas na comunidade, tá? Então, é um pouquinho do que eu faço. Mas uma coisa importante, né, que a gente precisa pensar a respeito, né? Eu, Júlio Bessa, né, sou uma marca. O Tiago Cordeiro é uma marca. O Giancarlo é uma marca. Todo mundo hoje em dia é uma marca. Então, vocês precisam pôr na cabeça de vocês que, além de seres humanos incríveis, vocês são marcas. Inclusive, na rede social, a gente segue as pessoas que mais compartilham bons conteúdos. E a gente, como consumidor, a gente prefere as pessoas que compartilham conteúdo que nos ajude. E por que não a gente, como marca, gerar conteúdo que ajude as pessoas também? Né? Então, assim, e por que não
nesta geração de conteúdo, neste mundo de oportunidade que a gente está vivendo hoje, por que não gerar conteúdo útil e não fútil para as nossas redes sociais, para a gente ser percebido de forma diferente? Né? O nosso conteúdo relevante é o que vai nos fazer ser percebido de forma diferente. Tá? A gente vai mudar o nosso status quo a partir do bom conteúdo. E o bom conteúdo ele precisa ser útil, informativo, bem feito e ser postado ou ser entregue na hora certa para o meu consumidor ideal. Mas o que eu quero que vocês pensem é assim, vocês são marcas pessoais. Inclusive, né, eu separei aqui algumas companhias que vieram, né, de marcas pessoais, né? Inclusive, quando fui fazer essa pesquisa aqui, eu não sabia que a Boeing era uma marca pessoal, eu achei bem legal, Nestlé também é, e entre outras. E a gente vive hoje, né? Eu trouxe três exemplos de cada, 3 importados e 3 brasileiros aqui, a gente chama de super CEOs, né? A gente vive hoje a era dos super CEOs. Né? Então, não tem um momento que a gente não. Toda hora o cara da Van aparece, a Luísa Trajano aparece, o Adib da CIMED também aparece. Esses caras são representantes natos da empresa que eles são donos. Então, a gente também, a gente vive hoje uma era nova na comunicação, onde os donos são os maiores representantes das marcas. Então, a gente como dono, a gente como representante da nossa empresa, precisa, além de dar a cara para bater, entregar conteúdo útil e conteúdo de qualidade para a nossa audiência. Tá? Uma coisa que eu vejo muito assim, né? Mas como que eu vou entregar esse conteúdo? Meu, você vai entregar o seu conteúdo principalmente pela sua rede social, principalmente pelo blog da sua empresa, principalmente pelo seu canal do YouTube. A gente, como audiência, a gente prefere falar com uma pessoa do que falar com uma marca. Inclusive, as maiores contas do Instagram, as maiores contas do LinkedIn são contas de pessoas e não contas de marca. A conta do Neymar é muito maior do que a conta do time que ele, nem sei o time que ele joga. A conta do Cristiano Ronaldo é muito maior. A conta do Cristiano Ronaldo é muito maior do que a conta da Nike. Então a gente vive hoje esse momento. A rede social está aberta e a gente precisa entregar conteúdo de qualidade. Beleza? E aí, uma coisa que eu quero contar para vocês, que acontece aqui na agência. Né? Já faz bastante tempo que a gente não contrata pessoas através do currículo. A gente avalia a rede social das pessoas. E tem aqui em São Paulo um movimento que chama Talento as a Service. Né? Inclusive, eu acabei de ser contratado por 2 empresas como CMO, né, para trabalhar como marketing. E eu fui avaliado para essas empresas através do meu conteúdo. E esse menino aqui do lado esquerdo chama Bill. Quando eu falei aqui na agência que a gente precisava de um novo designer, ele falou que queria trabalhar aqui e falou assim, eu vou te mandar o meu currículo. Eu falei, não precisa. Eu vou avaliar a sua rede social. E quando a gente avalia o Instagram de alguém, e eu não vou entrar na discussão aqui, mas o meu Instagram, se deve ou não compartilhar conteúdo de trabalho, conteúdo útil de trabalho, né? A discussão aqui, né, é que se você não vive aquilo que você trabalha, aquilo que você faz, não serve para trabalhar comigo. Cada vez mais a gente vai buscar por pessoas mais verdadeiras que não vão separar mais a vida de trabalho da vida social. Eu acredito muito nisso. Então, quando eu olhei, né, o portfólio o Instagram do Bill, eu não tive dúvida que ele conseguia me atender. Né? E olhando também o Instagram do Rafael, que é esse do lado aqui, que é um social media, só avaliando o tipo de postagem e o dia a dia dele na rede social, eu não tenho dúvida que esses meninos, digamos assim, conseguem atender aquilo que a gente precisa na agência. E esse movimento é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. E a gente, como dono, a gente, como estandarte da marca, precisa defender o bom conteúdo cada vez mais também, tá? Então, assim, né?
o que a gente não contrata aqui na agência, eu não sei como que é o negócio de vocês, né? Só para vocês entenderem um pouco da mentalidade que eu vejo que tem acontecido cada vez mais nas comunidades que eu participo e também, né, nas empresas que a gente trabalha aqui, né? A gente não trabalha a pessoa que não vive aquilo que ela trabalha, ela, por exemplo, ela está trabalhando como redator e na rede social dela só fica postando, fazendo posts de balada, por exemplo, tá? A gente não contrata quem não ensina, quem não está aprendendo aprendendo o tempo todo, quem não faz um network rico como esse, quem não aparece nos networks e principalmente quem não dá a cara para bater. As pessoas, quando a gente tem um número que eu peguei faz umas 3 semanas. O designer, né? Vou falar aqui de designer, que é o meu segmento, o designer que aparece, o designer que ensina, ele chega a ganhar 7 vezes mais do que o designer que fica parado atrás de uma mesa. Se isso acontece com o designer, provavelmente também acontece com as nossas empresas. Por isso que a gente, como dono, precisa levar as nossas empresas para frente. A gente precisa aparecer cada vez mais, beleza? Uma defesa. Rafael, se você puder fechar o microfone. Valeu. Então, assim, a gente precisa parar com esse medo de aparecer, tá? E a inteligência artificial hoje em dia, né? Ela está roubando tudo. Eu vou dizer roubando no bom sentido, né? Porque assim, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Tem uma frase que já ficou famosa, não sei quem disse, que nós não seremos substituídos pela inteligência artificial. Nós seremos substituídos por seres humanos que estão usando inteligência artificial. Tá? Aqui na agência, não vou falar que meu negócio está em risco, não é isso, porque a gente está usando a IA como uma ferramenta. Mas planejamento de marketing, definição de estratégias digitais, criação e avaliação de personas, construção de sites. A gente é muito bom aqui em construir sites, já tem IA construindo sites e landing pages, criação completas de campanhas de anúncio, mensuração e análise de resultados, sugestão de tema de campanha. Se você for trocar uma ideia, né, com o ChatGPT neste momento, que é um pouco antes do Dia dos Pais, e perguntar para ele assim, crie para mim uma campanha de anúncio para os Dias dos Pais e dar um pouco de subsídio para ele sobre a sua empresa, ele vai criar uma série de 10, 20 anúncios em questão de segundos. Né? Então, a inteligência artificial ela vai entrar em todos os locais. E o que eu digo para vocês é assim, não tenham medo. Tá? Cada vez mais, eu coloquei aqui chatbot como último, né? Cada vez mais a gente vai interagir com chatbots sem saber se é uma pessoa ou se é um chat automático mesmo. A gente só vai perceber que é um chat automático por conta das definições, né? Da rapidez da resposta. Ontem no meu Instagram apareceu uma coisa que é quase inédita da minha vida, um cara falando bem da Vivo. Né? Meu, como assim, Fábio? A gente está acostumado, né? O pessoal falando mal da Vivo, da NET, da Claro, da Oi, e o cara falando bem da Vivo, que ele nunca viu um atendimento através do chatbot tão bom, tão personalizado e com capacidade de resolver problemas. O chatbot da Vivo, ele é todo construído com IA. Né? Então, assim, tudo que a gente está fazendo no nosso operacional, no nosso dia a dia, vai ser substituído. Né? E olhando para o futuro, o que vai acontecer? Na verdade, a forma que a gente trabalha vai mudar radicalmente. O que a gente não pode fazer é ficar com medo. A gente precisa abraçar a tecnologia. Tá? A tecnologia ela é imparável. Não teve um momento da história da humanidade que apareceu algo mais tecnológico que a humanidade parou. Não teve. E Einstein tem uma frase muito boa que ele fala que sem o lápis ele não é nada. Ele não era nada. O lápis era a tecnologia do Einstein. Então, assim, olhando para esse mundo de oportunidade, quais são as IAs que a gente vai abraçar, né? Agora, né? O que a gente vai poder fazer hoje com o IA, né? No meu negócio, no nosso negócio. Deixa eu sair aqui da apresentação.
E eu quero mostrar para vocês o que a gente está usando aqui na agência, né? Deixa eu só diminuir aqui. O que a gente usa aqui na agência, né? Da nossa forma de trabalhar, que a gente usa o tempo todo, tá? Não tenha dúvida que a gente usa bastante, né, o ChatGPT, né? Então, o ChatGPT, ele é um dos chatbots que existe, é um, né? Aqui tem um negocinho que tem me atrapalhando, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, peraí. Consigo subir isso aqui? Não. Deixa eu só mostrar aqui assim para vocês. Que tem uma barrinha em cima que eu não consegui sumir com ela, mas vamos aqui assim. Então, aqui na agência, a gente usa o chat GPT todos os dias, né? Aqui a ideia aqui não é fazer um curso de chat GPT, né, de IA, mas é eu mostrar para vocês quais as ferramentas que a gente usa e o impacto que essas ferramentas estão causando. Tá? Então, assim, quando a gente vai usar o chat GPT, a gente pede pelo menos 5 coisas para cada prompt. Em relação ao chat GPT ou qualquer ferramenta de escrita de conteúdo, uma coisa muito importante, isso aqui não é o Google, né? O chat GPT é uma evolução exponencial da forma que a gente trabalhava com as pesquisas. Inclusive, assim, né, o Google já perdeu 17% da audiência desde que o chat GPT apareceu. A gente, como ser humano, vai buscar respostas de conteúdo no chat GPT e não mais no Google. O Google vai se reinventar para entregar resultados de empresas, né? A Cris falou que a maioria das pessoas agora chegam pelo Google, e isto tende a aumentar. Porque quando for a gente consumidor, a gente vai para o Google procurar empresas, procurar restaurante, procurar clube, procurar comida, e no Google a gente vai procurar menos conteúdo. Mas aqui, para dar uma pincelada rápida no chat GPT, o que é importante? A gente precisa falar para o chat GPT quem ele é, né? Então, você é um CMO especialista em empresas que fazem o Thiago falou guarda-móveis, né? Empresas de locker, Armazenagem urbana, de armazenagem urbana. Você tem 30 anos de experiência como redator e como copywriter. Eu quero que você escreva um artigo que vai ser postado no LinkedIn de 1.200 palavras. O tema do artigo é o futuro da armazenagem urbana nas grandes cidades. E a nossa audiência são de empresários universitários acima de 30 anos. E aí, se você quiser implementar um pouco mais, seja otimista, educacional e use linguagem transacional para ser uma linguagem como se fosse no dia a dia. Usando esses seis tópicos, para você criar um texto, um artigo no chat GPT, é quase impossível que seja um artigo robótico. Tá? E aí, com um artigo pronto no chat GPT, você pede para ele, desse artigo principal, fazer um post menor para o Instagram. Ou fazer desse artigo primeiro, fazer um e-book para você entregar para a sua audiência. Ou desse artigo menor, para ele fazer um roteiro de vídeo. Tudo aproveitando este comecinho do prompt. Beleza? Então, assim, quem ele é e a experiência dele, o que ele vai fazer, né? Qual é o... Porque se é um artigo, se é um e-book, qual é o tamanho desse artigo, né? Não esquecer quem que é a audiência, quem é a minha audiência. Porque quando a gente pede para ele escrever para empresários universitários, né, com empresas abertas com mais de 10 anos, é diferente de pedir para ele escrever para universitários. Então, isso é muito importante. É importante a gente pedir para o tipo de linguagem que ele usa, linguagem transacional, educacional, para que ele seja otimista, para não ser um texto depressivo, e também você contar para ele aonde que você vai fazer esse post. Se é um post de LinkedIn, se é um post de blog, se é um editorial. Tá? Então, isso é muito importante. Então, dar contexto para o chat GPT é muito importante. Tá? Aqui na agência, a gente usa bastante, além do ChatGPT, esta ferramenta aqui, SEOwrite.ai.
Eu já testei aqui, né, por conta da comunidade, de escrita, sem brincadeira mesmo, umas 150 ferramentas de escrita. Tá? O ChatGPT, por conta da configuração, e o SEOwrite, por conta da qualidade da entrega do artigo em artigos longos, foi a nossa escolha aqui. Então, o ChatGPT e SEOwrite as melhores ferramentas que a gente já testou aqui na agência e está usando bastante, tá? Uma vez me perguntaram se essas ferramentas de escritas iriam substituir as redatoras. Meu, se a redatora tiver a empáfia de falar assim, não, nenhuma ferramenta de escrita vai escrever melhor do que eu não tenho dúvida que as redatoras serão plenamente substituídas. Mas a ferramenta que fala assim, a ferramenta não, a redatora que fala assim, meu, eu vou usar o ChatGPT, a ferramenta de escrita, para melhorar a qualidade do meu trabalho, eu não tenho dúvida que essas redatoras vão voar, vão crescer cada vez mais. Aqui na agência, a gente usa como ferramenta, né, para fazer imagens. Né? Antigamente, a gente usava bastante stock photos, um monte de fotografia, pixels, o FreePic, um monte. Hoje, a nossa ferramenta é escolhida, né, para criar imagens. Ela chama Midjourney, é uma ferramenta paga, é uma ferramenta que é de chorar, né? Eu choro de verdade porque eu não sei nem fazer uma casinha, e aí quando eu vou fazer casinha, eu faço bonequinho de pauzinho, né, no papel, e aqui é a qualidade que essa ferramenta está criando as imagens, né? Então, olhando para o futuro, né, os bancos de imagens, eles vão ser totalmente descartados e eles vão evoluir, né, para virarem, né, IAs também de imagens generativas. A gente mostra essa fotografia aqui para um fotógrafo, né, ele fala, não é possível que essa foto foi feita por IA. E não tenha dúvida que cada vez mais os modelos, né, que serão usados em propagandas de pequenos e médios negócios serão todos usados, criados por IA, todos. Tá? Inclusive, aqui em São Paulo, a Chili Beans lançou, no mês retrasado, uma nova campanha do óculos, do óculos novo. Todas as modelos, todos os óculos, foi tudo gerado por IA. Tá? Então, pensando em ferramenta para o negócio de vocês, o Midjourney é uma boa escolha. E aqui na agência também, a gente usa Ideogram, que é uma ferramenta também para gerar imagens, que é uma ferramenta muito boa. E o que é mais legal dessa ferramenta aqui que o Midjourney ainda não faz essa ferramenta aqui, Ideogram, ela já escreve, né? Então, ela já escreve diretamente na criação da imagem por IA. Então, o Midjourney não faz isso ainda, então, se você pedir para fazer uma capa de livro, um folheto, um impresso, uma landing page, o Ideogram ele já escreve, e essa é uma super vantagem. Inclusive, eu não sei qual que vai ser o futuro, né, dos designers para fazer, né, logotipos. Tanto o Midjourney quanto o Ideogram fazem logotipos incríveis. Então, o designer precisa abraçar essas ferramentas, tá? E uma outra ferramenta de imagem que é muito boa é o Leonardo.ai, beleza? O que tem acontecido no mercado, né, que meu tempo já falta só 3 minutos, o que tem acontecido no mercado que é muito legal, né, que eu nem sei se é o futuro, né, porque já vem acontecendo, né? A semana retrasada, a Volvo lançou esse comercial aqui. Esse comercial da Volvo foi totalmente feito por IA, né? Teve eu não vou passar o comercial inteiro, mas teve um canal aqui de marketing que ele fez um orçamento desse comercial pronto. Se esse comercial aqui fosse feito através de uma agência, numa agência normal, com locação, piloto, tudo, drones, tudo, esse comercial sairia mais ou menos por US$ 1,5 milhão. Esse comercial da Volvo custou US$ 7.000. Então, assim, a forma que a gente está enxergando, né, a IA vai mudar completamente o futuro de tudo que a gente faz. Tudo vai mudar.
Tá, então essa semana aqui também, eu trouxe um aqui do LinkedIn, deixa ele carregar aqui, que eu mostrei, né, lá no passado, uma coisa muito louca, né, lá no passado, né, o passado da IA é 4 meses, 3 meses, né, lá atrás, né, é, a gente criava as imagens do Midjourney e, meu, pelejava um pouco para fazer vídeos, né? Agora a gente faz a imagem no Midjourney, coloca ela aqui no Gen 3 e ele já anima as imagens com essa qualidade. Imagina o poder que isso vai ter daqui a 2 anos. Ontem, o Gen 3 ele lançou uma coisa que chama looping. Então você pega uma imagem de uma pessoa caminhando e coloca esse looping caminhando. Então aqui, ó. Então essa ferramenta aqui chama, essa aqui é a Luma AI, né? Que através de uma fotografia, a Luma.ai e o Gen 3 anima as suas fotos, né, para a gente fazer filmes. Por enquanto são filmes de 4, 5 segundos, mas nunca teve uma oportunidade como essa para a gente colocar vídeos nas redes sociais. Beleza? E aí, o que eu quero. Acabou aqui meu tempo, né? O que eu quero finalizar assim, né? Olhem para a comunicação do seu negócio. Chama a sua agência, né? A agência é um grande parceiro. O que você pode aumentar em volume, né, de comunicações, de conteúdo útil para o seu cliente, né, usando a IA? Né? Aumenta o volume. Né? Essa semana, hoje é terça, né? Acho que foi sexta-feira passada, teve uma análise do perfil do Pablo Marçal, que saiu aqui, né, para prefeito de São Paulo. O Pablo Marçal está fazendo de 12 a 15 posts todos os dias, com uma média de 300 mil viewers por post. Então, assim, a gente vive um momento, né, que as pessoas precisam de conteúdo. A gente tem a IA para entregar conteúdo de qualidade e a gente tem um público ávido por informação. Beleza? Não tenho dúvidas que a gente... Opa, acabou meu tempo? Que a gente precisa usar a IA para mudar a forma que a gente se comunica com o nosso mercado. Beleza? Obrigado aí. Espero que eu tenha atendido o que vocês esperavam. Voltar à tela, né? Júlio, muito obrigado. O entusiasmo é sentido aqui. Às vezes esse entusiasmo amedronta, né? A gente fala assim, meu Deus do céu e tal. Mas tentando... Eu mandei no chat aí, por curiosidade, turma, se a turma sabe, bem, né? Quem já usou desse grupo aqui? Porque ó, a Cristina tinha certeza que ia falar que sim. Eu tenho aqui no meu computador, já usei pouco, estou nessa fase de tentar fazer a transição, mas quem não usou, eu queria fazer esse convite que o Júlio que sugeriu depois. Entra só no site do ChatGPT. E ele deu vários prompts. Prompts é como você fazer as perguntas. Muito bem, já. Pois ele pode até escrever aqui no chat, Júlio. E pede para escrever Escreva. esse artigo. Por favor, me escreva um artigo. O meu público, são executivo. Eu sou, né, CEO, líder de uma empresa de armazenagem urbana há 10 anos na cidade de São Paulo. Escrever um artigo de tantas páginas para esse tipo de público que tenha um viés otimista, uma linguagem educacional e olhar e façam, assim, porque é uma coisa que te faz falar assim, uau, né? É muito maluco, tem muitas coisas por trás. E só uma coisa que o Júlio falou, a Karen trabalha comigo, sabe? Eu tenho dificuldade muito grande com a minha imagem pessoal, com postar coisas, eu tento, a hora eu começo, aí eu perco sequência. Para mim é difícil, eu acho que envolve questões de privacidade e tal. Então, no campo pessoal, eu acho que cada um tem aí seu processo se acostumar com essa história. Muitas gerações, ainda que eu tenho só 44 anos, mas não vão conseguir cruzar essa arrebentação. Tenho vários amigos que optaram por não ter nenhuma rede social. Agora, como negócio e como setor, a gente tem que produzir conteúdo. Né? Aquilo que a gente falou, né, de que assim, a gente é do tamanho que a gente acredita ser,
né? E self-storage não é mais uma industriazinha de guarda-móveis pequenininha, e se ela já hoje é conhecida um pouquinho mais tal, é porque a gente acreditou em algumas questões, e se hoje a gente fala de mobilidade urbana, porque, né, e a gente está trazendo mais... Isso eu acho que, assim, se a gente como associação, né, e aqui, grande, obrigado, Cristina, pelo convite do Júlio, se a gente se provocar um pouquinho, os conteúdos de verdade, e eu falo isso até com dor no coração, porque assim, lá em 17, quando eu comecei, quando na verdade em 2013, quando eu já falava de mobilidade urbana, quando eu abri um de guarda-móveis, o Felipe lembra, depois ele entrou em 16, me achavam que eu já ouvi coisas do tipo assim, o cara abriu um negócio errado, não sei o que e tal, né? Era um diferencial, assim, eu acho que eu tinha uma visão. Hoje não tem mais muito essa. Hoje, assim, você realmente tira conteúdos de tanta qualidade. Eu gosto de estudar a questão das cidades inteligentes, cidades verdes e tal. Fui para Oslo, na Noruega, de férias agora, foi uma experiência incrível. Mas eu fiz uma pesquisa no ChatGPT outro dia, eu tenho lá uma... Tudo que você vai pesquisando vira como se fosse uma... Essa pesquisa vai se refinando, então ela vai ficar na barrinha na esquerda. E eu tenho uma lá que é a minha assistente, entre aspas, de cidades inteligentes, porque ela vai se refinando. E aí eu fico perguntando, e aí eu falo assim, o que diriam pessoas contrárias a essa visão? E ela me traz os pontos de quem diz que isso é uma bobagem, porque na teoria do mundo, não sei o quê, tudo começa e termina a tecnologia. Aí, bom, e pontos, e agora me dê atributos para eu conseguir convencer uma pessoa que é cética. Gente, é uma coisa impressionante. Então, assim, sem me alongar, obrigado pela provocação, Júlio. Mas independente da gente ter, acho que, escolhas na pessoa física que são muito individuais, e eu também ainda não consegui encontrar a minha, mas como negócio, e aí a associação querendo problema, a gente pode mandar fazer muito conteúdo. E a gente pode, sabe assim, ir além. A gente não precisa se enxergar. Pessoal, aqui vai estar quebrando meu galho, depois eu mando. Ó o som, ó o som. Já botei ele. A gente não precisa se enxergar como uma empresinha de guarda-móveis isolada. Dá para a gente ir além. O conteúdo é um conteúdo hoje em dia público que a gente promove, né? Então, eu queria deixar essa história. E não precisa ter mais esse investimento, é uma loucura. Agora eu passo a bola para o Felipe. Mas a verdade de fato, não, a produção de conteúdo tá próxima a ficar de graça, né? Olha essa história, que loucura, né, dessa propaganda da Volvo, a qualidade do carro lá maravilhoso numa cidade cenográfica que não existe, com todas as tomadas 360 e tal. Não só esse custo de $1,5 milhão, que eu achei até baixo, mas toda a produção de conseguir. Antes, lembra, fechavam-se as ruas, é um negócio maluco, né? Então, assim, o custo de fato, isso vai gerar uma super, né, popular, muita influência, cloud, então tudo se armazena, e tudo, se a gente também não produzir conteúdo, a gente não vai ter lugar ao sol. Então, enfim, estou aqui, né, fazendo a minha partilha que eu preciso melhorar muito nisso ainda, e a Good Storage também. Antes a gente, quebrava a cabeça, nossa, que texto bem escrito, demorava um tempão, puto trabalho. A gente tem que caminhar, mas qualquer associado, qualquer empresa pode ter as 40 lojas que nem a gente tem hoje, 54 lojas que a gente tem hoje, ou uma. A competência de produzir o conteúdo virou a mesma. Virou a mesma. Então, enfim, Júlio, muito obrigado pela provocação. Deixa eu só, No posso fazer próximo, uma no adendo? próximo, peraí, no próximo podcast, no próximo webinar, nós vamos perguntar para os associados quem tomou 5 minutos para fazer essa pesquisa de pedir um artigo. Aí depois que sair o artigo, faz o que ele comentou. Agora, desse artigo, eu gostaria de um post para LinkedIn e de um post para Instagram. E vai sair um... É impressionante. Enfim. Fala, Julião. Deixa eu só fazer 2 adendos para terminar aqui, né? Primeiro, assim, né? A comunicação, como você disse, a comunicação virou commodity mesmo, né? Então, assim, o conteúdo é commodity, o conteúdo do mundo está no nosso celular, né? Então, assim, o grande diferencial da comunicação serão as pessoas. A forma que a gente se comunica vai ser o grande diferencial. E ele chama ChatGPT porque é um lugar para você conversar. Diferente do Google, não é para você fazer uma pergunta seca. Então, essa questão de você bater um papo como se fosse com um amigo faz todo sentido mesmo. Beleza? Só isso. Eu vou falar só uma curiosidade, tá? Quando eu comecei a aparecer, porque tudo que aparece eu falar, eu já quero saber, eu começo, baixo, já faço minha conta e começo. E aí, ChatGPT. Só que eu achava muito estranho, eu sempre tinha que falar,
oi, bom dia, ou então, muito obrigada. Eu sempre tratava ele como uma pessoa, uma amiga. E aí eu estava sentindo a necessidade de ter um nome. E aí eu falei, eu quero saber se eu posso colocar um nome em você. Aí ele me respondeu na hora, pode, mas não esqueça que eu sou uma inteligência artificial, não tenho emoções nem sentimentos. Tá certo. Então, assim, é um negócio incrível. E aí virou o Bob, né? Ele é o meu Bob, que eu converso com ele. Júlio, super obrigada, muito feliz. Também acredito que todo mundo ficou aí com a cabeça, né, borbulhando aí de coisas e vamos ver quem é que vai produzir, né, Tiago? No próximo webinar. E agora o Felipe. Agora, Bom, Felipe, pessoal, porque tudo isso, né, Felipão, maravilha, mas nós temos que capturar lead, né? é Então, como é que a verdade. gente vai linkar essa história toda? Claro que quanto mais conteúdo, mais a gente aparece, mais a gente fica sabendo, mas vamos ver se a gente junta essa história com lead, com geração de receita, com NOI, vamos embora, com ROI. É isso aí. Bom, pessoal, primeiro, super obrigado aí pelo convite. Muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Aí fica um pouco difícil assumir isso daí depois da palestra e da fala do Júlio, ainda mais falando de IA, né, que é um assunto do momento aí. Então, mas a gente vai falar também de um assunto bacana e a gente vai falar muitas das coisas, até a gente vai dar meio que um passo atrás aí de muitas coisas que o Júlio falou que a gente precisa ter até para utilizar a IA de uma forma mais rica, de uma forma mais assertiva, né? Então vamos lá. Bom, rapidinho falando aí sobre mim, meu nome é Felipe Abserblaut, acho que tem um áudio vazando aí. É bom. Você vai em volta entender mole. Bom, eu tenho. Desculpa, estou tentando montar um a um aqui, mas eu me perco. Vai lá, Felipão. Não, tranquilo. E tenho mais de 20 anos aí de experiência na área de comunicação e marketing, sou sócio da Creative House, agência da Good, como o Thiago falou, estamos juntos aí nos últimos 6 anos aí, aculturando o mercado e trabalhando para que realmente o mercado conheça mais sobre a nossa solução, entenda mais sobre o que a gente oferece e trazendo mais essa percepção de realmente uma solução dentro das nossas formas de uso, dentro dessa solução aí urbana que a gente trabalha tanto e a gente batalha tanto aí para estar na cabeça das pessoas, né? Então a gente vai falar um pouco de como as suas redes sociais podem ajudar na captura de leads qualificados. Então a gente não está falando aqui de mídia paga, a gente não está falando aqui de investimento na realidade em mídia, sim como que a gente trabalha com as nossas redes sociais de forma orgânica para que a gente consiga realmente ter um resultado de leads qualificados. Mas quando a gente fala de leads qualificados, ou quando a gente fala de CPL, né, custo por lead ou CPLQ, o que a gente está falando, né? A geração de leads, ela é uma geração que a gente pode gerar 1000 leads e ter 100 qualificados, ou a gente pode gerar 200 leads e ter 150 qualificados, que daí é o CPLQ, que é o custo por lead qualificado, que é na realidade o que interessa e o que vai movimentar realmente o nosso time de vendas, o que vai movimentar nossas vendas. Então, como a gente trabalha com isso? Como a gente transforma esses seguidores em leads através de uma abordagem orgânica, através de um trabalho orgânico. E o que é orgânico, o que é o pago? O orgânico é tudo, muito disso, até que o próprio Júlio falou, desse conteúdo que a gente divulga no nosso blog, nas nossas redes, que a gente desenvolve com o nosso time, seja com IA, seja através de uma agência parceira ou de outras coisas, e o pago é o que a gente realmente investe, ou seja, a gente vai no Google Ads, no TikTok Ads, no LinkedIn Ads e faz um investimento ali, faz um anúncio ali, seja dark, seja no feed, e faz esse investimento. Então, é interessante a gente ter essa divisão para a gente começar aí entendendo como vão funcionar as nossas redes e como a gente vai utilizá-las para adquirir não só novos seguidores, mas seguidores que vão virar clientes. Então, é algo diferente do trabalho que a gente faz em search, o trabalho que a gente faz em display e os trabalhos que vocês fazem nos demais aí veículos ou canais que vocês utilizam. E aqui, quando eu falo dar um step back em relação ao Júlio, assim, a gente vai, e o objetivo aqui que eu alinhei muito aí com o time da Asbras foi trazer para vocês um guia de como a gente começa isso. Então, esse material depois vai ser disponibilizado para vocês, ele tem links, tem outros guias para vocês entenderem
os primeiros passos, tem pessoas que estão mais avançadas, outras pessoas menos avançadas, mas o objetivo é que vocês utilizem isso não só para desenvolver internamente, ou junto às suas agências, ou junto ao seu time de marketing, para que realmente a gente consiga desenvolver ações e processos e projetos que gerem resultado não só no médio, no curto, no longo prazo, tá? E daí, quando a gente vem aqui, a gente vem quais são os primeiros passos para isso. E daí, algo que já foi muito falado, até o próprio prompt, né, que é isso, como a gente fala aí com a IA, né, que o Júlio citou, a primeira coisa foi a análise do seu público-alvo, ou seja, quem é o seu público-alvo, quem você está impactando. E daí, quando a gente fala da solução de self-storage, é importante a gente entender que a gente tem vários públicos-alvos. A gente tem a pessoa que vai ali pegar o box mini, a pessoa que vai pegar o box médio, a pessoa que vai pegar um box maior. Eu posso ser uma solução para o e-commerce, eu posso ser uma solução para uma reforma específica, uma solução para a pessoa que vai viajar e precisa desse lugar, eu posso ser uma solução para a pessoa que realmente, devido ao adensamento urbano, ela mudou para um lugar menor na cidade e ela quer deixar suas coisas em um storage. Então, eu tenho várias soluções dentro do self-storage e vários públicos. E esses públicos, eu preciso entender as necessidades de cada um deles, entender os anseios, as dúvidas e começar a construir um relacionamento com eles. Então, a primeira coisa, entenda esse público, seja através da base atual, seja através de pesquisa, seja através da própria entidade, das pesquisas que vocês desenvolvem em conjunto, a troca de informações aí entre as empresas nessa comunidade, mas entenda seu público. A partir disso vai ficar muito mais fácil você desenvolver um trabalho rico e assertivo, tá? E daí defina as redes sociais. Quando a gente fala defina, é você entender onde esse público está presente. Esse público ele está mais presente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Então, a partir da definição desse público, você vai entender em que rede você vai atuar. E daí, baseado na rede que você vai atuar, você vai entender que conteúdo você vai desenvolver, porque cada rede tem sua especificidade, cada rede tem sua particularidade. E aqui a gente traz sempre do lado direito, aí nos próximos slides, e ao final tem o link dessas pesquisas, algumas informações interessantes para vocês balizarem ou ajudarem na tomada de decisão. Então, quando a gente vê as redes sociais, em usuários brasileiros de 16 a 64 anos, mais de 60% pesquisou uma marca nas redes sociais. A sua marca está preparada para uma pesquisa na rede social e não uma pesquisa no Google ou no Bing? Então, a gente começa a nos questionar de como que a gente tem que atuar em relação às redes sociais. Esse público, essa geração mais nova, de 18 a 24, de 18 a 30 anos, é uma geração que já usa as redes sociais para buscar, tanto o YouTube, TikTok, o próprio LinkedIn, entre outros, muito mais do que os próprios buscadores. Isso é um comportamento que a gente vai ver até em alguns slides posteriores. Então, é importante a gente entender a rede que a gente tem que estar presente, o trabalho que a gente desenvolve em relação a isso. Tá? Como eu falei, eu vou acelerar aqui até para a gente ir falando, conseguir acabar. Então, otimização de perfil. Como que é a nossa bio, nossa descrição? A gente tem uma bio atraente, a gente fala a respeito da nossa solução, a gente explica para esse usuário que de repente não sabe o que é um self-storage, o que a gente faz, como que a gente pode trazer essa solução e como ele pode utilizar. A gente tem links e CTAs, ou seja, todas as ações que a gente desenvolve tem um link que direciona para uma landing page, direciona para uma página no blog, direciona para outro conteúdo interessante. Os CTA são os call to action, são as chamadas, ou seja, são os gatilhos que a gente vai utilizar para gerar interesse. Pode ser um gatilho de escassez, últimas unidades, pode ser um gatilho de temporal, oportunidade única para você fechar agora, enfim, a gente tem mais de 20, 30 tipos de gatilhos que vão ajudar a pessoa, na realidade, a gerar um interesse maior, clicar no nosso post ou na nossa publicação, né? E a partir disso gerar algum tipo de interação com o nosso conteúdo, tá? E quais são aí os tipos de conteúdo? Até o próprio Júlio falou, né? A gente tem o conteúdo informativo, educativo, de entretenimento e inspiracional. Qual tipo de conteúdo a gente deve usar?
Às vezes a gente usa numa rede um conteúdo educativo, como um LinkedIn, por exemplo, em outra rede a gente usa mais um inspiracional, como no próprio TikTok ou Instagram, e a gente tem que entender, como eu falei, que público que está consumindo, e a partir disso a gente desenvolveu o conteúdo pertinente para esse público. Eu tenho um calendário editorial. Qual a importância da gente ter consistência dentro desse calendário? Ou seja, eu vou fazer uma postagem ao dia, eu vou fazer uma postagem toda segunda, quarta e sexta, que são os meus melhores dias. Tenha essa consistência, porque essa consistência ela vai fazer com que o público entenda quem você está querendo atingir, que o seu conteúdo atinja um número maior de pessoas e a partir disso que você comece a ganhar relevância. E sempre através de um planejamento, né? Então, ou seja, planeje o que você vai desenvolver e não faça o que a gente brinca aí, voo de galinha, né, pessoal? Que assim, falar, mas eu fiz aqui 2 conteúdos, não deu certo, parei. Não, a consistência, a frequência vai fazer com que o seu trabalho ganhe relevância e ganhe autoridade. E trabalhe técnicas de engajamento, ou seja, como que você consegue aumentar o seu engajamento? Com perguntas, enquetes, lives, reviews, né, depoimentos de clientes, e comece a entender o que dá mais certo para você. Para você dar mais certo a gente fazer perguntas, você tem uma taxa de respostas maior, fazer enquetes, fazer lives, como a gente está fazendo aqui, o que dá certo com cada um dos seus públicos e dando certo, você obviamente potencializa isso e desenvolve um trabalho maior em relação a isso. Aqui do lado, alguns tipos de conteúdos que os brasileiros estão assistindo. Então, você vê música aí, obviamente, quando a gente fala aí das plataformas de streaming de música, mas humor é muito forte, lives, que é o que a gente está fazendo, tutoriais. Então, você pode fazer um tutorial de como utilizar a solução do self-storage para você, para a sua empresa, como que você pode usar para crescer o seu negócio, crescer a sua empresa, ou em períodos específicos de sazonalidade alta, ou durante o ano inteiro, ou para você ter um custo menor. Então, você pode trabalhar muito bem isso. Educacional, review de produto, né? Então, fala, pô, vou aqui gravar um depoimento de um cliente meu aqui falando sobre a nossa solução, sobre o self-storage, os tipos de uso e assim por diante. Então, é interessante que você potencialize o seu engajamento utilizando, obviamente, o que dá certo em cada uma das redes sociais aí escolhidas. E também, quando a gente fala em rede, tome cuidado ao falar, putz, eu preciso estar em todas as redes. Não, ninguém precisa estar em todas as redes. Esteja nas redes que você consegue dar atenção para você primeiro obter resultados e depois você, se necessário, vai crescendo para novas redes, tá? E aí, falando do tema específico aí do que a gente falou, né? Então a gente iniciou todo esse bate-papo para chegar agora nesse slide que é o resumo aí do que a gente falou lá no começo, mas para vocês verem que a gente precisa ter tudo aquilo para agora chegar em como a gente começa a crescer e fazer com que nossa rede, as nossas redes gerem leads. Então você trabalhar muito forte com a questão de hashtags SEO, porque lembre-se, hoje os buscadores para a geração Z as redes sociais são os principais buscadores de novos produtos ou novas categorias. Então utilize hashtags, né, que são que você vai colocar ali nos seus posts relevantes, otimize os posts para buscas, fale do seu termo. Então, se você tem cidades que ainda fala guarda-móveis, ainda o termo self-storage ainda é um pouco desconhecido, utilize isso nas suas hashes, utilize se depósito ainda é um termo conhecido, armazenamento, armazenagem, outras coisas, coloque isso nas suas hashes, porque você facilita que o usuário encontre você, tá? Então isso é muito importante. Faça colaborações e parcerias, ou seja, trabalhe com influenciadores. Ah, mas influenciadores é caro, Felipe. Então, mas você pode fazer uma permuta, você pode fazer uma parceria, você pode fazer o que hoje chamam de collab, que é colaboração. Você pode falar, putz, que marca que o meu potencial cliente, né, a pessoa que eu quero ter como cliente, também utilize em seu dia a dia. É uma pessoa que vai sempre em pets, vai sempre em supermercado, vai sempre em algum outro tipo de negócio, faça uma parceria com esse negócio e vocês vão trocar leads, né, ou seja, vocês vão ter um relacionamento. Trabalhe com isso. Ou mesmo, como eu falei, parceria com influenciadores, seja pagando, se obviamente você tiver uma verba, ou seja, fazendo uma permuta. Ó, você utiliza
utiliza aqui um espaço e em troca disso você vai vender a nossa solução. Participe de comunidades, seja comunidade de bairros, né? A gente tem muitas comunidades de bairro, né? Ó, o meu bairro chama XYZ, eu tenho uma comunidade. Entre, veja se era possível você divulgar, fazer uma parceria nesse bairro, né? E próprios grupos, sejam grupos de discussão. Hoje a gente tem grupos enormes aí em Telegram, em WhatsApp, ou seja, participe dessas discussões relacionadas ao nicho. Você provavelmente não vai ter um específico de self-storage, porque você vai ter pessoas do setor, mas você vai ter grupos que vão falar de coisas do bairro, coisas que têm relacionamento, onde você pode entender como que você pode interagir e se relacionar com esses grupos. E também nas redes sociais a gente não pode esquecer de interagir, de responder. Então é um post que às vezes só tem um emoji ali de risinho, vai lá e responde. É um tipo, putz, que solução legal, vai lá e responde. Pô, quero saber mais, responde. Ou seja, estimula a resposta, porque com mais respostas você vai ter mais interações, com mais interações você vai ter mais seguidores, mais alcance e mais pessoas sabendo da solução que você está ofertando. E aqui à direita, como eu falei, um dado super interessante, que a gente pega a geração dos boomers aí de 55 mais, onde 56% deles utilizam os buscadores como uma das principais formas de buscar a respeito de um produto ou de uma solução. Um serviço. E quando a gente fala da geração Z, de 18 a 24, esse número já cai em 12% para 44%, e as mídias sociais, como eu falei, já ultrapassam. Ou seja, a gente tem mais pessoas utilizando as redes sociais para buscar a respeito de um produto ou de uma solução do que os próprios buscadores. E a gente sabe que hoje o nosso investimento está muito focado em sites de busca, né? Então, como que a gente está preparado para essa mudança de chave dessa geração, onde a gente já vê mesmo a de 25 e 34 como social media já cresce ali, nos boomers nem aparecia, né? E como que a gente vê as nossas redes preparadas para essa busca? A gente está utilizando o SEO também em nossas redes. Quando a gente desenvolve os textos para as redes sociais, a gente coloca outras opções ou hashtags, na realidade, que vão direcionar para o nosso produto ou para a nossa solução. Ou simplesmente a gente desenvolve um texto pensando mais na questão da rede, do lifestyle, e não esquece que as pessoas ainda não conhecem ou ainda muitas vezes não estão aculturadas a respeito do self-storage, do auto-armazenamento, enfim, do que a gente está ofertando, né? Então isso é muito importante. E daí, como que a gente transforma isso em seguidores em leads? Então a gente fez um bom trabalho, a gente fez a nossa bio, a gente começou a postar com uma frequência, a gente tem cadência, a gente tem um plano bacana, a gente fez parcerias, a gente fez comunidade, a gente está participando das comunidades. Como que daí a gente pega e transforma tudo isso, esses seguidores que a gente está criando e os seguidores que estão interagindo com a gente em leads, né? Então a gente está gerando autoridade, estamos gerando conteúdo relevante, estamos participando da jornada de decisão desses usuários ou da jornada de conhecimento que a gente fala, e como a gente transforma eles de uma forma não interesseira, sim interessante. A gente sempre fala essa frase aqui, a gente fala assim, como ser interessante e não interesseiro, né? Interesseiro é aquele conteúdo que você só tem o foco em vender e que alguém compre. Quando você é interessante, o foco é uma troca. Você desenvolve um conteúdo que tem o objetivo, obviamente, de trazer informações, trazer um conteúdo que vai ser muito bem aproveitado pelo seu usuário, mas ao mesmo tempo você consegue trazer uma oferta e mostrar como você, perante aquela solução, é uma potencial escolha dele. Tá? Então, com ofertas de valor, então oferece algo valioso em troca de informações de contato, como um e-book, um white paper, um webinar, um cupom de desconto. Ofereça um material que vai ajudar a logística da empresa dele. Ofereça um e-book, por exemplo, de como faturar mais no seu e-commerce em períodos sazonais, no final do ano, numa Black Friday. Ofereça materiais que você, lá no público que você definiu lá no começo, você sabe que esse público vai utilizar esses materiais e vai fazer com que ele gere relevância perante ao seu negócio. Tá? Landing pages, ou seja, crie landing pages otimizadas. O que é uma landing page otimizada? Se eu estou fazendo uma campanha
para uma pessoa física, que o meu foco é ele guardar os itens da reforma dele aqui, enquanto ele está fazendo a reforma, eu vou fazer uma landing page focada em reforma. Ou seja, por que guardar aqui? Para não quebrar os seus itens, para você ter um lugar onde você pode armazenar com cuidado, num ambiente perfeito para isso. Então, você vai trabalhar as landing pages. Se eu tenho uma landing page para e-commerce, eu vou falar de números do e-commerce, como o e-commerce tem crescido, como vender melhor no seu e-commerce, como utilizar o self-storage como uma solução para o seu e-commerce. Então, eu vou desenvolver landing pages específicas para cada um, onde os gatilhos vão estar nos meus posts orgânicos e eles vão redirecionar para essas landing pages que vão ter uma conversa direta com esse usuário para que ele entenda realmente a nossa solução e a nossa solução para a necessidade dele, não a nossa solução quando ele entra no nosso site e vê todas as soluções que a gente tem e todas as formas de uso. Algo focado, personificado, como a gente tem aí utilizado muito o próprio ChatGPT, a IA como um todo para isso, para personificar e não personalizar. E automação de marketing. A partir do momento que você desenvolveu todo esse trabalho, como que você inicia um relacionamento? Então, utilize ferramentas como o HubSpot, tem um plano gratuito que você consegue começar, o MailChimp, uma plataforma de envio de e-mail marketing, o RD Station, que é uma plataforma aí de inbound marketing, mas que também tem o CRM acoplado, que você pode automatizar campanhas, você pode plugar o seu WhatsApp nela, você pode mandar uma régua de e-mails baseados em algum gatilho. Ele entrou um lead, ele baixou um e-book. Eu vou mandar um e-mail me apresentando a nossa solução, eu vou mandar um case de um cliente que é do setor dele, eu vou iniciar um relacionamento com ele para que, obviamente, ele peça uma proposta, um orçamento e, a partir disso, ele torne um cliente. E tem um CRM, integre tudo isso a um CRM. Hoje a gente tem alguns CRMs até com planos gratuitos iniciais, até um número baixo de leads, onde você vai integrar e vai entender a jornada inteira desse cliente, desse potencial cliente, desse prospect, né? Ou seja, você vai entender quando ele falou com o seu atendente, quando ele pediu uma proposta, quando ele baixou um material, quando ele utilizou um desconto, se ele ficou um tempo com você e depois saiu, você vai começar a entender os períodos que ele entra com você, ou seja, você vai ser, esse é um cliente mais sazonal, mas ele, há 2 anos ele vem de março a maio, ele fecha com a gente, fica ali 3 meses, depois ele sai, no final do ano ele volta. Então você vai começar a entender esses comportamentos e começar até a desenvolver ações específicas para eles, ou seja, para você conquistar mais clientes com o mesmo perfil. Você começa a gerar inteligência a partir das informações que você coletou dos seus clientes atuais e dos clientes que você está prospectando, né? E aqui um dado à direita que também é super importante, que é assim, quais são as principais razões dos brasileiros para utilizar as redes sociais? Quando a gente vem em terceiro, encontrar produtos para comprar, ou seja, as redes sociais são um vetor para encontrar produtos para a pessoa comprar. E quando a gente vai vendo aqui, logo abaixo a gente tem encontrar conteúdo, ou seja, as pessoas ao mesmo tempo que querem encontrar conteúdo, que a gente falou lá em cima que a gente quer desenvolver, ao mesmo tempo elas querem encontrar produtos para comprar. Então a gente tem um match perfeito. Vamos desenvolver conteúdos relevantes para quem quer encontrar produtos ou soluções para comprar. A partir desse momento, a gente consegue iniciar um relacionamento mais duradouro e um potencial cliente aí está nascendo para a gente. E depois de tudo isso, a gente analisar e fazer ajustes. Então, né, é aquele ciclo PDCA aí para quem lembra, ou seja, a gente vai planejar, a gente vai desenvolver e depois a gente vai ver os resultados disso através das próprias plataformas das ferramentas. Por exemplo, tem o Instagram Insights, tem o Facebook Insights, o TikTok Insights, o LinkedIn tem o Insights, ou seja, qual conteúdo está dando certo? Qual conteúdo eu tenho que potencializar? Qual conteúdo eu tenho que ajustar ou mitigar, não utilizar? A partir desses ajustes e de dados, né, contra dados não há argumentos, a gente começa a interpretá-los e ajustar nossa estratégia para melhorar nosso engajamento, melhorar a nossa geração de leads e assim melhorar e potencializar a receita da nossa empresa e assim a gente ter mais rentabilidade no nosso negócio e também ter
uma forma até mais barata de acessar não só novos clientes, como a nossa própria rede de clientes. E aí, pessoal, o que a gente quis trazer aqui rapidamente, aí a gente tem mais 8 minutinhos, alguns exemplos disso, né? Então, assim, a gente quis trazer exemplos, que às vezes a gente traz aqueles cases, né, Coca-Cola, ou traz alguns cases assim que são muito fora da nossa realidade, e a gente falou, não, vamos trazer alguns que saíram lá do zero e hoje são grandes empresas. E aqui um exemplo desse, que eu não sei se vocês conhecem, mas a Mazé, que é uma doceria, e essa Mazé ela começou divulgando lá no seu Instagram doces com abacaxi, acredite se quiser, né? Então começou a divulgar suas compotas, seus doces ali com abacaxi, e hoje eles têm uma fila de espera de mais de um ano, e a compota do abacaxi custa R$ 200. E eles têm mais de 500 mil seguidores. E ela começou como a gente, ali com os seus um seguidor, que é a gente, ou os nossos colaboradores, né, os nossos funcionários ali, família, assim por diante, e hoje ela virou esse gigante, trabalhando aí nas redes sociais como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e Kawaii, através dos vídeos, que são vídeos bem dinâmicos que ela utiliza. E ela só fala de abacaxi, de compotas, de figo e assim por diante, sendo o abacaxi o carro-chefe dela. Ou seja, você vê como ela trabalhou no seu nicho, ela extrapolou na realidade o conteúdo focando no seu produto, mas sem ficar simplesmente vendendo seus produtos, e sim até contando receitas, contando histórias, ou seja, até contando coisas que a pessoa pode fazer por ela, um produto que seria igual dela. Né? Aí o After Hype. O After Hype é uma história bem interessante, eu vou até ir para o próximo, depois eu volto. Ele começou, se vocês verem aqui, ele só tinha essa placa na rua. Era uma papelaria que ele vendia papelares mais patchwork ou, enfim, kits, blocos de anotações feitos à mão. Ele começou isso na rua, e daí ele começou a desenvolver esse trabalho de redes sociais, falando a respeito dos seus produtos, de patchwork, num tom mais nostálgico, com o público, enfim, numa faixa aí de 25, 35 mais, e de repente ele foi criando esse personagem, que hoje é a Dênia, que é um fantoche que está, inclusive, sendo utilizado por outras marcas, né, como celebridade, acredite se quiser. E hoje ele tem mais de 870 mil seguidores, sendo uma papelaria com 870 mil seguidores, vendendo no Brasil inteiro, criando uma comunidade que ela se vende sozinha. Ele não precisa mais desenvolver campanhas ou outras ações, porque ele já tem 870 mil seguidores, ele está lotado de pedido, não consegue nem atender seus pedidos, mas ele trabalhou muito essa questão de comunidade, de entendimento do público dele, o que dava certo, o que dava errado. Então, ele errou muito até acertar. E hoje ele tem essa quantidade enorme de seguidores, mostrando como você trabalhar com essa comunidade, como você trabalhar focado no seu público-alvo dá certo. Às vezes são passos de formiguinha, né? Até a gente chegar lá, mas a gente chega. Tá. Aí um outro, a Fluence Academy, que tipo era um professor, alguém pode até ter conhecido aí em 2016, que era inglês com Ravi Carneiro. Né? E daí ele criou essa academia de fala em inglês. Então ele começou o negócio, na realidade, sendo um professor que divulgava ali formas de falar inglês. Como fala isso em inglês? E ele brincava com isso e começou a crescer até que ele formou, na realidade, essa escola de idiomas, que hoje faz sucesso e tem mais de 1 milhão de seguidores aí só no YouTube. Daí mais 540 mil no Instagram e assim por diante. E como ele fez isso? Vendo o que dava certo, o que dava errado. E até a partir do momento que deu certo, até um pouco aí do que o Júlio falou, alguns professores dele, como a Paula o Gavin Roy, eles se separaram, na verdade, eles continuam na escola, mas eles se separaram e fizeram seus conteúdos separadamente, porque eles entenderam que a gente tinha uma academia que era um negócio, mas também tinham os donos que deveriam ter
os seus perfis separados. Aí é uma escolha, concordo inclusive com o que o Thiago falou, é bem o meu perfil também, eu também tenho aí esse receio aí de misturar as coisas, mas aí é cada um, né? Então hoje ambos são influenciadores e eles ganham dinheiro, inclusive como influencers. Sei que não é objetivo de ninguém aqui, mas para vocês entenderem o quão longe o trabalho que você vai fazendo com cadência, frequência, com bom conteúdo e relevante, ele pode crescer, tá? Aqui o Nice Milk, a mesma coisa, foi na verdade uma empresa que eles começaram trabalhando na pandemia aí para lançar uma marca de sorvetes. Essa marca de sorvete não deu certo, fechou, só que eles descobriram que a forma que eles faziam o leite para fazer esse sorvete vegano, o leite que eles utilizavam, a forma que eles faziam, era um leite super bacana para vender como leite mesmo, substituindo o leite de vaca. E aí começou a dar certo, e hoje eles fazem várias receitas, várias coisas, e aí tem um número aí de mais de 150 mil seguidores. Então, para vocês verem como algo que eles começaram a falar com um público específico, nichado, enfim, que são os veganos, e era algo bem específico, começou a crescer, mas por quê? Porque eles entenderam a necessidade desse público, ou seja, o que o vegano consome, como ele consome, quais são as preocupações, quais são as necessidades, anseios. Ele começou a desenvolver conteúdos focados nesse público e a partir disso ganhando relevância. Hoje ele faz de receita até o próprio sorvete, até próprio doces, outras coisas para esse público e tem um nível de engajamento e uma audiência super bacana. E aqui, por último, a AutoForce. Daí vocês vão falar, putz, Felipe, mas aqui você está falando, ele tem 7 mil seguidores. 2 mil, nossa, mas isso é muito pouco, eu tenho isso daí. Então, mas aqui é um caso específico, porque essa é uma empresa que ela foca, na realidade, seus esforços em redes de concessionárias. Então, o cliente deles são redes de concessionárias, ou seja, são pessoas que trabalham em concessionárias, porque eles são uma solução de marketing ponta a ponta para concessionárias, né? Então, quando a gente fala de 7.700, dentro desse nicho de concessionárias, ele está super presente, ou seja, ele tem uma presença enorme, porque se a gente considerar que tem 15, 20 mil concessionárias no Brasil, deve ter até mais, eu não sei o número ao certo, mas estou aqui chutando, ele tem 7.700 pessoas que seguem ele. Então, dentro desse nicho, dentro desse público que ele está almejando gerar conteúdo ou estar próximo, ele tem uma grande base. Então, às vezes, você pode falar, putz, mas eu não tenho um público muito grande. Mas que região você quer atingir? Você quer atingir o bairro? Você quer atingir o seu município? Você quer atingir seu estado? Então, veja, na realidade, como está o seu público em relação ao público que você quer atingir. E isso é muito importante para que você desenvolva um planejamento correto e assertivo. Então, aqui para a AutoForce, eles atingiram o objetivo. Dentro do Instagram dele tem 7.700 pessoas, só que são muitos desses pessoas que trabalham em concessionárias e potenciais clientes deles no serviço que eles oferecem a essas redes. E aí, para fechar, pessoal, fazer um checklist, né? Uma coisa rápida e fácil aí que vocês podem desenvolver. Então, assim, eu conheço o meu cliente, meu conteúdo é relevante ou apenas vendedor? Eu sou interessante ou interesseiro, aquilo que a gente falou? Eu estou gerando autoridade sobre o tema, ou seja, as pessoas me buscam para saber mais a respeito desse tema? Eu explico o que é self-storage. Eu falo, self-storage é a armazenagem, ou eu explico a respeito do termo, um termo em inglês que pode dificultar às vezes para algumas pessoas. Eu explico isso, eu mostro as formas de uso da nossa solução. Eu tenho cadência e frequência em meus conteúdos. Eu tenho ofertas de valor em landing pages com foco em conversão. Eu utilizo ferramentas de automação de marketing de CRM, eu uso influenciadores, e quando a gente fala em influenciadores, tem mais um minutinho, pessoal, eu utilizo influenciadores do bairro, do município, do estado, né? Eu posso ter um influenciador do bairro, posso ter um influenciador do município, eu não preciso pensar só em influenciadores grandes. Eu utilizo links de rastreamento para verificar a origem, ou seja, aquelas famosas UTMs, aqueles links que você vai saber, ao ele entrar numa landing page ou no seu site, você vai entender de onde ele veio, qual a origem que gerou aquele acesso. E eu analiso através de dados o que dá certo e o que dá errado, ou seja, eu tenho os dados das minhas postagens, dos meus conteúdos e de todo o material que eu desenvolvo, eu olho o que ele foi postado, o que deu certo, o que deu errado,
e aí eu começo a construir algo mais duradouro, mais perene e que eu consiga realmente fazer com que minhas redes sociais gerem leads qualificados. Aqui, para finalizar, a gente tem algumas pesquisas e conteúdo de ajuda, então isso aqui vai ser enviado para vocês, pessoal. A gente tem aqui o We Are Social, que é um material super bacana e rico, que ele tem os dados sobre todas as redes sociais, quantidade de público, uso, quantidade de horas por dia de uso e assim por diante. Algumas ferramentas que vocês podem, tem ferramentas gratuitas e pagas, então que podem ajudar vocês. Aulas e materiais gratuitos, e-books e outros materiais que podem ajudar vocês e seu time. E alguns templates, tanto do Miro quanto do Mural, que podem ajudar vocês a desenvolver as personas, calendário editorial, assim por diante. Então, o foco aqui da minha apresentação, aqui do meu tempo, foi muito mais trazer para vocês os passos básicos para vocês desenvolverem, para vocês terem um checklist e algo muito mais de prático. Ou seja, putz, eu posso pegar essa apresentação aí do Felipe e começar a aplicar amanhã, utilizando essas ferramentas, utilizando esse passo a passo, e daí eu vou construindo isso. E muito disso tem link que o Júlio falou, porque muito do que a gente colocou aqui você pode usar o ChatGPT ou qualquer outra IA para te dar suporte e te ajudar a ter um trabalho melhor. E é isso, pessoal. Agradeço aí o tempo de vocês. Estourei em 1 minutinho, desculpa, mas acho que ainda estamos dentro. Maravilha! Obrigado, Felipe. Quando você falava aqui, eu não me aguentei. E para deixar a turma que hoje não consigo entrar, nós estamos em 29 já. Então, chegamos mais ou menos como o outro, Cris. Eu cutuquei a turma no WhatsApp da associação e mandei o artigo do ChatGPT sobre self-storage aqui. Só não gostei que o ChatGPT falou assim: a maior empresa da América Latina, guarde aqui. Aí meu lado Good Storage ficou assim. Poxa, tudo bem, agora é uma coisa só, tá tudo certo. Mas, Thiago, o é, ChatGPT ele ainda não está atualizado, ele não ainda tem um atualizou, delay, entendeu? não Tá é com que delay. fica, não é porque ele fica lendo só no site. O Guarda aqui ficava botando que eles eram maior e melhor. A gente nunca precisou botar isso. Daí, Logo vai ajustar. Mas tem um mês, Tiago tem um mês, Tiago, acho que nem um mês não, ainda. mas é que daí ele vai na internet ele mesmo. Tô brincando aqui, mas eu mandei para a turma lá no grupo para dar uma cutucada. E, Júlio, obrigado por você dividir aqui os sites que vocês fazem as pesquisas aí. É isso, né? Compartilhar informação, ideia, tudo se prolifera, prosperidade é isso. Já mandei aqui também, tem vários. E a mesma coisa, Felipe, no final, esses links são super valiosos. A gente vai circular as duas apresentações. Tô até aqui, ó, deu até um ânimo novo aqui de manhã. Eu trabalho numa RPM diferente, Cris. Eu sou apaixonada por comunicação, né? Então eu fico assim, vibrando porque eu vejo o brilho nos olhos. Então a comunicação é uma coisa muito rica. Você vê, Tiago está aí morrendo de sorrir, que eu sei que a agenda dele está lotada de coisa, mas olha só, está aí sorrindo todo mundo. Eu acredito, como todo mundo saiu aqui olhando, dizendo: meu Deus, quantas possibilidades eu tenho. Por onde é que eu começo e o que é que eu aproveito para trazer de resultado. Então, eu fico muito feliz, né? Mais uma realização Asbras, que bom que muita gente participou. Quase assim, nós somos 50 e poucas empresas, né, associadas. Nós temos aí 29 pessoas. Porém, 50 por enquanto e por pouco tempo, hein? Exatamente, com certeza. A gente está arrumando aos 100 e vamos para mais. E aí, nós vamos disponibilizar esses links das apresentações no grupo, mas isso tudo está sendo gravado e vai ficar no YouTube da Asbras, que hoje a Asbras está com o YouTube, e também linkado ao site. E é isso. Temos o próximo webinar, vai ser junto com a pesquisa, e tudo indica que nós vamos trazer a parte de direito tributário, né, essa reforma tributária voltada para o nosso setor. Estamos em busca aí da pessoa bacana para trazer esse conhecimento para nós. Então, um grande abraço, Tiago. Tá aí. Tudo bem, promessa cumprida, 10h30 em ponto. A gente quer ficar sempre rigoroso com isso para que ninguém, enfim, todo mundo possa saber que a gente vem e não atrapalha a manhã toda. Obrigado, turma. Valeu, Felipe. Tiago, faz uma foto.
Vamos fazer uma foto Ah, aqui para turma, quem colocar todo estiver mundo. ouvindo aí, abre a câmera para a gente fazer uma foto. Aí, boa. Arruma o cabelo quem tem. Quem tem Vamos. cabelo, arruma. Tá o mosaico todo, tá todo. Hã? Mosaicão. Aí, turma boa, Regina. Vamos lá, falta 2 aí para a gente abrir. Aí. A minha não tá indo, gente. Tô tentando aqui, mas tá Boa. falhando. Legal. Obrigado, então, turma. Valeu, até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado. Um abraço Tchau, grande. tchau. Valeu, Thiago. Valeu. Beijo. Tá, obrigada. Valeu, Cristina. Tchau.